Salve, rapaziada, na sequência aqui dos 3 vídeos, aqui é o segundo. Segura, rapaz. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os 6 tipos de empresa na Bolsa de Valores. E eu vou especificar cada uma delas aqui, tudo bonitinho, né? Sério, esse conteúdo aqui ficou bom demais. Eu consegui separar tudo por tema, com exemplos e tudo mais. Beleza, rapaziada? Começando nesse tema de 6 tipos de empresa na Bolsa de Valores, eu vou fazer na sequência aqui que eu coloquei o nome real dela e o que ela significa. E eu vou explicar cada uma delas pra vocês, beleza? Bom, primeiro tipo de empresa chama Slow Grower. O que é Slow Grower? Justamente é empresas de baixo crescimento. Esse tipo de empresa, elas são aquelas empresas muito consolidadas no mercado com o tempo. O que eu quero dizer isso? Elas já têm um longo histórico no mercado e são empresas que possuem grande fluxo de caixa, de dinheiro e tudo mais. Elas são uma das empresas mais seguras na Bolsa de Valores, são empresas que possuem menos volatilidade no mercado. Normalmente são as empresas que distribuem a maior parte dos dividendos. Alguns exemplos delas, no caso é o Itaú4, que é o Itaú Unibanco. Outro exemplo é o BBAS3, que é o Banco do Brasil. Essas duas empresas já são literalmente consolidadas no mercado, tanto que se você comprar ações dela, vocês vão verem que as oscilações dela é bem menor quanto à volatilidade. E elas são empresas que distribuem normalmente o mesmo patamar de dividendos. Às vezes, quando elas começam a crescer dentro de certo segmento do mercado, elas começam a distribuir um pouco mais. Mas tipo assim, são empresas realmente de segurança. Para você que possui um grande caixa, você tem elas na sua carteira como forma de segurança do seu patrimônio. Segundo tipo de empresa são as empresas stalwarts. O que é empresa stalwarts? São empresas de médio crescimento. Essas empresas são aquelas empresas que mesmo durante a crise elas se mantêm num patamar estável, porque essas empresas possuem grande saúde financeira, ou seja, elas possuem um crescimento até que considerável, envolvendo o seu número no caixa. E quais tipos de empresas que estão nesse segmento? Justamente a empresa Fleury, que é a empresa relacionada à saúde, é no segmento de laboratório e tudo mais. E ela é uma empresa que, independente de como que está o mercado no contexto geral, ela é uma empresa que se mantém sempre na média. Às vezes ela cai numa crise, que nem aconteceu agora, só que ela não é aquela queda muito brusca, é aquela queda que se mantém. Por quê? É o segmento de saúde. O segmento de saúde, infelizmente, é o tipo de segmento que as pessoas não deixam de utilizar. Independente se é na pandemia, se é em qualquer tipo de situação. No caso da pandemia, até aumentou a demanda na saúde, óbvio. Só que se fosse em outro tipo de crise dos bancos, que nem foi em 2008, ela se manteria porque é um segmento que as pessoas buscam mesmo não tendo de onde tirar recursos. Porque saúde é inevitável, você sempre tem que estar bem de saúde e tudo mais. Então é por esse caso. Terceiro tipo de empresa, são empresas de fast growth. E o que é a empresa de fast growth? Nada mais é que empresas de alto crescimento. Alto crescimento, não são empresas de recuperação, alto crescimento. Essas empresas são aquelas empresas que sempre estão ligadas no mercado, são empresas que sempre adquirem outras empresas para poder aumentar o seu crescimento e demanda no mercado. Dois exemplos principais dela são o Banco Inter e a Sinqia. O Banco Inter principalmente, por quê? É um banco que começou pequeno, um banco digital, e ela teve uma visão do mercado muito maior do que qualquer outros bancos consolidados, que nem eu comentei anteriormente. Por quê? O Banco Inter ele visou você não precisar de uma agência física para administrar o seu dinheiro. Ou seja, tirou toda aquela burocracia de você ter que ir no caixa, você tem que ir conversar com o gerente e tudo mais. Não, quase 90% daquilo que você precisa resolver tá na palma da sua mão, que é justamente o seu celular, o seu banco digital. Ou seja, elas possuem alto crescimento. Isso envolvendo justamente o Banco Inter por conta da evolução da tecnologia, que ajudou muito. Então, tipo assim, o crescimento dela é muito alto. Não é à toa que quando eu comprei ela na minha carteira de ações, eu paguei na época, acho que foi R$9 por ação. Hoje ela tá valendo 21. Por quê? Ela retomou na crise e retomou justamente na parte digital da coisa. Então, tipo assim, a retomada dela foi muito exponencial. E a outra Sinqia, justamente porque é empresa voltada à tecnologia, então tipo assim, pra ela é muito mais fácil adquirir o alto crescimento, justamente o que eu falei. Todas aquelas empresas que são ligadas juntamente à tecnologia, elas tendem a evoluir conforme a tecnologia evolui. Depende muito da empresa, mas quando ela possui bom conhecimento de mercado e uma boa administração, é quase que certeza que ela vai possuir um alto crescimento. Quarto tipo de empresa são empresas cíclicas.
essas empresas vocês vão ouvir elas bastante nos vídeos no YouTube e tudo mais. São empresas que oscilam conforme os commodities oscilam. Um exemplo bem simples é a Vale. Vocês viram que depois daquele acontecimento da Vale que teve uns anos atrás, o quanto os commodities influenciam na cotação de preço das ações daquela empresa. No caso da Vale, que nem eu falei. Depois que aconteceu aquele incidente, vocês viram que a ações da Vale caiu com uma grande força. Por quê? Porque justamente ela está ligada com relação aos commodities que as empresas nesse segmento tomam sua frente. Número 5 são empresas de turnaround. Vocês vão ouvir bastante ela porque depois que vocês começaram a estudar sobre bolsa de valores, vai ser um tipo de empresas que as pessoas até falam sem antes conhecer, por conta das pessoas acharem que aquelas empresas, por estarem com preço muito baixo, elas vão se recuperar no mercado e tudo mais. Como eu acabei de falar, as empresas de turnaround são aquelas empresas que tentam voltar no mercado no patamar que elas estavam. Ou seja, são as empresas de recuperação. A parte ruim dessas empresas, que o risco dela é muito alto. Porque quando a empresa está em determinado patamar no mercado e ela cai gravemente, é muito capaz de que ela teve uma má administração ou alguma coisa dentro da empresa tenha sido bem ruim. Então, tipo assim, para ela ter uma retomada no mercado é muito mais complicado. E um exemplo bem simples para vocês vão entender isso agora, é a Oi BR. Por que eu tô falando isso? Porque a Oi foi uma das únicas empresas que não acompanhou o segmento de telefonia e internet no Brasil, conforme as outras acompanharam. Por exemplo, a Claro, a Vivo e tudo mais. Então, tipo assim, ela teve um grande crescimento em certo ponto da sua vida, vamos dizer assim. Depois desse ponto, ela começou a literalmente cair em declínio. Por quê? Ela teve uma má administração, começou a entrar em várias dívidas. Então, chegou num ponto que ela não consegue realmente se recuperar. E aí as pessoas ficam especulando lá no mercado e fica aquela briga de oscilações sempre. Só que, tipo assim, ela é uma empresa de alto risco, como eu falei. Sexto tipo de empresa são as empresas de asset play, são empresas que possuem valores ocultos. E aí você me pergunta, o que é isso, Rony, valores ocultos? São justamente empresas que possuem muitas coisas agregadas ao seu nome e ao seu tamanho. Um exemplo simples é a PEMAN, que é a Paranapanema, que é a PEMAN 3, e ela possui grande valor agregado à sua empresa. Aí você me pergunta, como assim um grande valor? Ainda mais oculto? Justamente, porque ela possui muitos imóveis, muitos terrenos, é muito grande o tamanho das empresas que elas possuem. Então, tipo assim, o valor agregado oculto dela é justamente nesse quesito. Porque vamos supor que não dê certo a empresa, beleza, ok. Só que, tipo assim, o valor que ela tem por trás é muito grande, porque justamente o tamanho do terreno da empresa é muito grande, o tamanho dos imóveis é muito grande. Então, caso ela comece a ter um declínio, ela consegue vender parte para adquirir um fundo de caixa nesse contexto, e ela consegue se recuperar de uma forma mais fácil do que as empresas que justamente estão naquele conceito de recuperação não conseguem adquirir caixa. Bom, rapaziada, então o vídeo é esse, esse vídeo ficou mais explicativo. Eu fiz justamente porque as pessoas que começaram a investir há pouco tempo na bolsa de valores, elas não têm ideia de quais tipos de empresas que tem e tudo mais, e quais segmentos que elas possuem. Então eu fiz justamente esse vídeo para vocês terem uma ideia bem clara e objetiva de quais tipos de empresas que tem. Eu até citei exemplos justamente por isso, para vocês entenderem o segmento. É lógico que tem empresas que são melhores que essas que eu falei, assim como tem empresas muito piores. Então, tipo assim, é mais para vocês terem uma base daquelas empresas que são as queridinhas dentro daquele contexto que eu passei para vocês. Beleza, rapaziada? É isso aí, mais um vídeo 2 de 3, que eu falei, já tô gravando o segundo vídeo agora. E é isso, rapaziada, já vou pro terceiro e é nóis, tamo junto. Tomar água aqui, é nóis. Acabou o quê? Cola agora! Ah, tá ligado? Toma, ó o copinho da Let It Go!